Você sabia que as palavras carregam sentimentos e nós, enquanto líderes, precisamos saber falar as palavras certas, nos momentos certos, de acordo com a personalidade de cada liderado para obter resultados. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ser um grande líder comunicador. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, esse é o canal Sala da Liderança. Eu sou professor, escritor e pesquisador da área de liderança e treino líderes pelo Brasil inteiro e vou te contar aqui como ser um líder que realmente consegue cativar as pessoas com as palavras. Primeira dica fundamental, imagem pessoal, tudo bem? Como eu posso te dizer, nós não nos comunicamos apenas por aquilo que falamos. Quando eu estudei no mestrado a parte de comunicação e semiótica, tudo comunica. A minha orientadora no mestrado dizia isso. Rômulo, todas as coisas comunicam. O que você veste, o que você calça, como é a tua mesa, tudo comunica. Imagem pessoal. Então eu vou dar um exemplo. Eu recebo um liderado na minha mesa para conversar sobre algo, eu estou cobrando dele organização e processo. E aí quando ele olha a minha mesa parece um furacão. Você está entendendo? Mesmo que ele tenha um baixo nível instrucional, ele vai observar isso. Então aquilo que você cobra tem que estar explícito, não só nas suas palavras, mas também nos pequenos detalhes. Isso vai fazer o primeiro ponto para você falar como um líder. Segundo ponto qual que é? Relevância técnica com humildade. Todo mundo gosta de ser mentoreado, todo mundo gosta de seguir alguém que é bom no que faz, mas alguém humilde. Sabe, você já deve ter ouvido isso, eu também ouço muito a pessoa falar assim, Rômulo, eu fui num médico, mas ele era muito bom. Ele nem parecia médico. Quando eu olhei para ele, eu falei, nossa, esse cara é médico, mas ele explica, ele fala, por causa da humildade dele. Então, saber tecnicamente a tua área, conhecer tecnicamente a tua área, ensinar tecnicamente a tua área para os seus liderados, de maneira humilde, tranquila, palatável, de fácil entendimento para a pessoa que está ali, vai fazer você se comunicar como um líder. Não adianta nada você saber muita coisa, ensinar muita coisa, mas sempre de uma maneira cabotina, nariz de pé, inalcançável. Isso atrapalha a tua comunicação como líder. Terceiro ponto, bons líderes, no aspecto de falar bem, eles são assertivos. E a assertividade não tem nada a ver com acerto. Assertividade é com 2 S's, porque tem a ver com asserção, tá bom? O que é uma pessoa assertiva, então, Rômulo? Quando ela concorda, ela diz sim. Quando ela discorda, ela diz não. Quando ela não entende, ela pergunta, ou ela diz por quê. Quando ela não está na dúvida, ela pode dizer talvez, sem culpa, sem medo, sem receio, sem nenhum problema. Durante o exercício da sua liderança, cultive relações assertivas. Tem líderes que não conseguem dizer não para sua equipe, tem medo do que vão pensar, de como vai avaliar, ai meu Deus, será que eu vou? Insegurança, não pode. Ou então, tem líderes que têm dificuldade em falar, realmente eu errei, não estava legal aqui, eu não fui bem. Seja assertivo com os outros, vai te aproximar. Quarto ponto, no exercício da sua liderança, priorize pessoas, sempre, tá? Priorize pessoas. Quando eu falo pessoas, eu chamo isso de tríade da liderança. Tríade, são 3. Priorize você, seus sentimentos, sua carreira, suas necessidades. Tem muitos líderes que são excelentes para a empresa e excelentes para a equipe. Esquecem de si. E quando menos esperam, tomam, sabe o quê? Um pé naquele lugar. Mas não adianta pensar só em você, você tem que pensar na sua equipe. O que tua equipe precisa para produzir melhor? O que você precisa negociar com a tua gestão para conseguir fazer com que os seus liderados tragam melhores resultados? Faça isso. E terceiro ponto, agrade a sua gestão. Não estou falando de puxar saco, pelo amor de Deus. Sua gestão, seu coordenador, seu diretor, lhe cobra o quê? Quer o quê? Pede o quê? Necessita do quê? Não seja o líder que empata as coisas, só pensando na equipe, porque aí você vira líder sindical. Quando você equilibra você, necessidades da equipe, necessidades da gestão, você vai muito bem. Inclusive, esses pontos estão exatamente no livro
que está na descrição, tá? Você clica na descrição do vídeo e no primeiro comentário tem um link lá com cupom de desconto para você adquirir o livro Seja um Líder, que esses princípios estão melhores explicados por lá. Aproveitando que eu fiz o meu jabá, Sala da Liderança, vídeos novos toda quarta-feira, 13h, tá bom? Faz inscrição, deixa o seu like, porque aqui você não perde nada. Se você quiser ainda uma consultoria ali, bater um papo sobre a sua equipe, orientações, tem o WhatsApp na descrição também do vídeo, no primeiro comentário. E no mesmo lugar, primeiro comentário e descrição, tem um curso completo de liderança, que é o curso Academia da Liderança. Depois dá uma olhadinha, tá bom? Mas deixa o like aí no vídeo. Vamos agora para o quinto fator que você deve observar enquanto líder de excelente comunicação. Pesos e medidas, né? Não pode ter pesos e medidas diferentes. Regras são para todos. Bom senso também para todos. Mas você não pode ter um grupo de privilegiados aonde você dá concessões e para outros você não dá. Então tome muito cuidado, porque as pessoas estão sempre com o ouvido muito atento para dizer, poxa, mas para ele você falou isso e por que para mim você está falando aquilo? Então as regras têm que ser bem claras, os pesos e as medidas. Sexto ponto para uma excelente comunicação na liderança. Voz firme, para fora. Eu vejo a tendência do ser humano, quando a gente está com medo, a gente começa a engolir as palavras, ao invés de soltar as palavras. Solte as palavras com contato visual com a pessoa que você está conversando, um contato visual amigável diante daquilo que está sendo falado, sem intimidar ninguém, tá bom? As pessoas percebem a nossa fragilidade pela nossa voz, as pessoas podem perceber a nossa empáfia. Por que você ainda não fez? Pelo tom de voz. E lembre-se, os nossos liderados esquecem o que falamos, mas eles lembram como eles se sentem. Então você ao mesmo tempo não pode ser frágil na forma de falar, mas não pode ser empafioso. Contato direto, amigável e voz para fora, expressando, elogiando, criticando, na mesma medida, diante da necessidade, você vai se comunicar bem. Sétimo fator, vamos lá. Fale o mínimo possível quando não está bem emocionalmente. Tá? Poxa vida, quando foi isso? Eu também coordeno a equipe, lidero a equipe. Acho que a semana passada eu tava muito bravo. Eu estava muito aborrecido com algumas coisas do trabalho. Tava puto, para falar um português mais claro. Tava bem pé da vida. E nesses dias eu procurei falar o mínimo possível. Porque, não para não desagradar ninguém, porque eu preciso ser assertivo, mas eu entendi que era um momento de mais silêncio, mais reflexão para tomar ações concretas e diretas referente a algumas questões que precisam ser resolvidas. Então, porque quando a gente começa a expurgar os nossos problemas ou os problemas que tivemos com outros e descontar nos mais frágeis, que é uma tendência do ser humano também, a gente acaba perdendo a razão. Então toma cuidado com isso, tá bom? E oitavo ponto, para você ser um grande comunicador na liderança, dê sentido à sua fala. A sua fala tem que fazer sentido para as pessoas, tá bom? O que é uma fala que faz sentido? As pessoas têm que entender o porquê. Se eu chego para um colaborador e falo, olha, os relatórios que você produzia em Excel, agora eu preciso mais bem elaborado no Power BI. Eu fiz uma solicitação. Só que se eu explicar para ele o porquê, o motivo, aonde aquilo vai reverberar positivamente para todo o time, mostrar para ele isso em tela, o empenho dele vai ser muito melhor. Por quê? Porque faz sentido, fez sentido. Aquilo que não faz sentido, as pessoas apenas fazem. E aquilo que faz sentido, as pessoas fazem, entregam melhor. Então são pontos muito, muito importantes. Agora, tudo isso aqui funciona pra caramba. Mas e quando é aquela pessoa azeda? Aquele liderado difícil? Aquele que só reclama? Como você lidera um camarada desse? O que você tem que fazer? Eu deixei um tutorial completo. Como liderar pessoas difíceis nesse vídeo que está aqui, ó. Corre lá para assistir. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau!